o senhor se coloca terminantemente contra o regime semiaberto, né? Não é de hoje que o senhor... Eu acho a progressão de regime um dos maiores absurdos da legislação brasileira, né? Tem uns 212, 220, eu não sei quantos países tem no mundo, eu acho que tem uns 212, aí tem que ver ali na ONU quantos são os integrantes, mas é 200 e alguma coisa. Deve existir progressão de regime em uma dúzia, se tanto, de países. Né? E mesmo assim, progressão de regime depois que o sujeito cumpriu 1/6 da pena, só tem no Brasil. Você imagina o sujeito condenado a 12 anos, num homicídio, por exemplo, que cumprisse 2 anos, matou alguém, pegou 12 anos, cumpre 2 e vai para a rua. Vai para a rua no regime semiaberto. E depois do regime semiaberto, teoricamente, ele ainda tem que voltar de noite para a prisão. Mas com mais 1/6, ele passa para o regime aberto. Né? E muita gente me pergunta, né, o que é esse regime aberto de cumprimento de pena de prisão? Mas se a pena é privativa de liberdade, como é que é o regime aberto? Né? O regime aberto, ele está em casa. Né? Isso só é cumprimento de pena no papel. Né? Esse sujeito entra lá naquela lista de presos, o Brasil tem não sei quantos mil presos, está lá de sujeito que está em casa, ele está em casa. Né? Ele está em casa, ele está na rua, ele está na praia, ele está assaltando, ele está fazendo o que ele quiser. Esse é o regime aberto. Você manda o sujeito para casa, não tem monitoração, hein? Não tem tornozeleira, não tem nada disso. Né? E você diz que ele está cumprindo pena. Né? Uma vez um colega meu foi explicar, né? Olha, regime aberto, ele fica em casa, de dia ele sai para trabalhar ou fazer o que ele quiser e de noite ele volta para casa para dormir. Aí um aluno disse assim, professor, então eu estou cumprindo pena em regime aberto, porque essa é a minha vida, isso que eu faço de dia, eu vou cuidar da minha vida na rua, vou trabalhar, vou estudar e de noite eu volto para casa para dormir. Isso é regime de cumprimento de pena? No Brasil é. Porque se porventura esse criminoso não voltar para casa à noite, não tem nenhum tipo de fiscalização. Zero. Não tem nada. Não tem nada. Isso tem raiz na superpopulação carcerária? É para evitar isso ou não tem a ver? Essa é a desculpa, né, que se alega. Né? Ora, veja que interessante. Nós temos um ecossistema, né, como dizem alguns, de ONGs que defendem direitos de criminosos. Né? Inúmeras no Brasil. E essas ONGs alegam que existe no Brasil um problema de superpopulação carcerária, existe mesmo. Tem, para cada 100 vagas, nós temos 160 presos, mais ou menos, então 60% acima do limite. E aí, qual é a solução? A solução é construir mais unidades prisionais. Por exemplo, com o dinheiro gasto na construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014, não foi isso? 2014. No Brasil? Resolvia o problema de vagas no sistema prisional. Mas cada vez que você propõe isso, essas mesmas ONGs que reclamam da superpopulação carcerária dizem, não, nada disso. Nada de construir mais vagas. Porque elas não estão preocupadas com a superpopulação carcerária. Elas querem libertar os criminosos. Porque elas não acreditam na pena de prisão, elas não acreditam na punição, elas não acreditam que o criminoso precise ser efetivamente punido, porque elas enxergam o criminoso não como alguém que decidiu praticar o crime, mas como alguém que foi vítima da sociedade. Né? E se ele foi vítima, ele já foi punido pela sociedade, não precisa ser punido de novo. Esse é o raciocínio distorcido que leva à criação dessas leis frouxas e leva a uma interpretação, porque no Brasil tem isso, a lei é frouxa, e alguns tribunais ainda conseguem interpretar a lei de uma maneira que a torne mais frouxa ainda. Né? Você vê, por exemplo, a lei diz que o sujeito vai cumprir uma fração da pena no regime fechado, depois vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. E já você vai encontrar decisões de juízes e tribunais dizendo assim, não, já pula direto, já salta direto do regime fechado para o aberto, ou seja, vai para casa. Tem decisões no sul do país,
em que o juiz já estabelece como regime inicial do cumprimento de pena. Estou falando de assaltante, de roubo à mão armada. Já estabelece que de início ele vai cumprir a pena no regime aberto. Ou seja, ele vai para casa. O assaltante não vai cumprir. Ele é condenado por roubo à mão armada. Mas ele não vai cumprir um dia de pena em regime fechado. Ele vai começar cumprindo pena, entre aspas, no regime aberto. Em outras palavras, ele vai para casa.